Hello, galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Maria Helena, sou professora de inglês, especialista em concursos militares. E hoje nosso assunto é sobre como começar a estudar, o que você deve focar e dicas importantes para esse início ou recomeço. E se você quiser se aprofundar ainda mais, aqui na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link com o meu método completo. Let's go! Trouxe para vocês alguns tópicos que vocês devem colocar em prática a partir de hoje, mesmo para você que está recomeçando ou para você que está começando agora do zero. Então, vamos lá. Primeiro ponto, gente, criar uma rotina de estudos. Não é que você precise decorar a gramática do Murphy de frente para trás, de trás para frente. Não é necessário você fazer isso, muito menos estudar por longas horas aí todos os dias. Mas é importante sim que você tenha contato com a língua o máximo possível. Se puder, diariamente, mesmo que por poucos minutos. Como que você pode fazer isso? Através, por exemplo, de videoaula, que você vai pegar ali a parte teórica, né, assim como fazer exercícios de fixação. Pode trabalhar através de leitura, de aplicativos. Tudo isso você pode inserir na sua rotina. Até mesmo letras de música, tirinhas. Tudo isso pode ser muito benéfico na hora de você estudar inglês. Por quê? Isso acaba tornando a sua rotina de estudos um pouco mais agradável. Então, quando você pega, por exemplo, um assunto que você já gosta, um assunto que você já tem ali uma afeição um pouco maior, estudar inglês para você vai ser um pouco mais tranquilo. Cuidado também, na hora que vocês estiverem praticando leitura, com relação às palavras transparentes e os falsos cognatos. Em inglês, a gente vai encontrar dois, mas o que seria isso? Palavra transparente é aquela palavra que se assemelha realmente com a grafia do inglês e do português, e você vai ter ali o mesmo significado. Vou colocar aqui alguns exemplos para a gente poder observar. Ali a palavra intelligent, different, chocolate. Então, todas essas palavras, a gente escreve elas bem parecidas, né, como a gente escreve em português, e o significado ali mantém a mesma coisa. Só que em inglês a gente não tem só palavras transparentes, palavras cognatas, né, como a gente deve chamá-las. A gente vai encontrar também falsos cognatos, são aquelas palavras que se assemelham, porém são uma pegadinha, porque vão ter ali significado completamente diferente. Inclusive, elas são cobradas também dentro das provas. Eles costumam pedir ou para vocês marcarem ali qual seria o sinônimo daquele falso cognato, pode pedir para você completar um texto usando um deles. Por exemplo, a palavra intend, que parece entender, mas na verdade significa pretender. Outra ali, ó, pretend, que inclusive já caiu na prova da ESA. Pretend parece ser pretender, mas não significa isso. Pretend é fingir. Outro exemplo, attend, que é o verbo comparecer, frequentar. E push, que parece ser puxar, mas na verdade significa empurrar. Então, são aqui alguns exemplos de falsos cognatos. São essas palavras que se assemelham com o português, mas que têm um significado bem diferente. Então, o primeiro tópico que nós vimos aqui foi sobre criar rotina de estudos. Lembra que você não precisa estudar por longas horas, por poucos minutos ali todo dia, você já consegue ver realmente um crescimento no seu vocabulário. Atenção às palavras transparentes e também aos falsos cognatos. Em seguida, dominar as estratégias de leitura. Quando você pega um texto para poder fazer a leitura dele, não necessariamente você vai entender todas as palavras daquele texto. Até mesmo isso acontece em português. Então, um exemplo aí clássico, você pega lá um texto de Machado de Assis. Como ali a gente tem uma leitura um pouco mais rebuscada, mais antiga, então é bem comum que mesmo em português você não compreenda todas as palavras. Em inglês, lógico que isso também vai acontecer, você não vai entender todas as palavras, até porque nós não somos nativos. Então, nesse caso, o que você vai fazer? Você vai usar de estratégias, né? As mais básicas são scanning e o skimming. E como que elas devem ser usadas? O scanning é quando você vai buscar ali informações específicas dentro do texto. Então, por exemplo, você leu lá no enunciado e está pedindo uma palavra X dentro do texto. Você não precisa ler o texto por inteiro, você vai direto no ponto. Ou está pedindo um parágrafo específico, uma palavra sublinhada, uma palavra em negrito. Isso é você buscar uma informação específica, é usar o scanning. Um outro ponto é o skimming, né, que seria uma outra estratégia. É quando você busca um contexto geral.
Mesmo que você não compreenda ali 100% das palavras, juntando aquilo que você já conhece com aquelas palavras transparentes, aquelas palavras que são mais próximas do português, você já consegue compreender. Então, onde que se passa essa história? Quem está participando dali? Se tem algum período de tempo sendo citado, lugares, você consegue assimilar alguma coisa daquele tempo, né? Alguma coisa daquele texto que você tem ali. Não fujam das questões. A prova da ESA não é uma prova antiga, pelo menos a parte de inglês, ela tem poucos anos. Então, você não vai encontrar ali uma imensidão de questões para vocês praticarem. Então, na hora de vocês fazerem questões para poder fixar realmente o conteúdo que você estudou, é necessário que você faça questões de outras bancas também, como, por exemplo, a da EAR, né, que é uma banca que tem ali algumas questões que são bem similares, principalmente a EAR básico, tá, gente? Foquem em EAR básico, CFS, porque tem 2 provas, tá? Outra prova que você pode pegar também, as provas da EAN, que é de aprendiz de marinheiro, da EPICAR, do Colégio Naval, sendo que essas duas aqui, cuidado, tá? Apesar delas serem de nível fundamental, né, para a galera aí de 14, 15, 16 anos que está ingressando também nas Forças Armadas, são provas que são um pouquinho traiçoeiras. Então, podem fazer questões de outras bancas também, não se assustem e não fujam das questões. É necessário sim que vocês pratiquem. Até mesmo quando você pratica questões com um nível um pouco mais acima, então você consegue ter um domínio até maior das suas provas, né? Por último, a parte de aplicativos. Ultimamente, tem surgido vários aplicativos diferentes que vocês podem usar também na rotina de vocês. Aí, um exemplo clássico, Duolingo. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar. Duolingo, gente, é um aplicativo bem legal para você ganhar vocabulário. Não é que você vai passar no ITA jogando Duolingo, certo? Mas com ele, você já consegue aumentar o seu nível de vocabulário. E você tem que manter ali a sua disciplina também, né? De praticar com uma certa frequência. Outro aplicativo bem legal é o News in Levels, que você vai encontrar textos com nível de dificuldade diferente. Então, você pode escolher. Então, nível 1, nível 2 e nível 3. Vai depender de como você está. Então, qual situação? Você está no inglês um pouco mais básico, mais intermediário, mais avançado? Como que você está nessa situação agora? E, por último, o English Grammar in Use, que é uma gramática, mas que também tem um aplicativo que vocês podem usar para estudar a parte gramatical, certo? Então, façam as anotações de vocês. Falamos aqui sobre as estratégias de leitura que vocês vão aplicar a partir de hoje na hora de fazer a leitura dos textos. Falamos aqui sobre outras bancas que vocês podem buscar questões para vocês poderem fazer de fixação. E, por último, a parte de aplicativos. E se você chegou até aqui ao final do vídeo, comente aqui a hashtag #RumoAESA, inscreva-se no canal, compartilhe com os seus amigos. E se você quer se preparar para a prova da ESA, é só clicar no link da descrição e conhecer o meu curso completo para concursos militares. Bye bye and see you!